Bom momento, alunos do curso Luiza Maim. Aqui é o professor Leandro Assis, de Geografia, e a gente vem dando sequência ao que a gente estava ensinando nas últimas aulas, né? Por fim, na última aula, a gente fechou o conteúdo sobre geopolítica do petróleo, tratando especificamente da geopolítica do petróleo brasileiro, né? Que é um caso todo especial, dada a peculiaridade do Brasil ter uma das maiores reservas que ainda não começaram a ser extraídas do mundo, uma das maiores, e poder saltar, né? Lá do 13º lugar de maiores extratores de petróleo, maiores produtores, para um possível top 10, né? Top 5 até. Mas que a gente vê que, graças à problematização aí trazida pela Operação Lava Jato, a destruição parcial das empresas que tratariam de engenharia bruta, no caso as empreiteiras, e também da perda de poder financeiro da Petrobras, a gente vê que esse processo foi um pouco deixado de lado, foi um pouco reduzido, e não temos aí um panorama muito positivo em relação à geopolítica do petróleo brasileiro, de Brasil se tornar um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Muito pelo contrário, a tendência é que o Brasil continue produzindo petróleo para exportação e comprando petróleo de fora para consumo interno, né? Se a gente tem uma das maiores reservas do mundo, usar toda a nossa produção para exportação e comprar petróleo de fora parece uma burrice, certo? Então vamos dar continuidade. Hoje a gente não vai tratar de petróleo, dou esse assunto como encerrado, já devo ter lançado aí no Google Sala de Aula do curso o material sobre essas aulas, e hoje a gente vai começar a tratar um pouco sobre a questão da agricultura brasileira. Em primeiro lugar, eu quero tratar com vocês sobre um pouco da espacialidade rural, né? Para quem não sabe, o espaço rural ele é constituído de áreas não urbanas. E como a gente delimita o que é área não urbana? Né? Primeiro, a gente delimita como área não urbana aquilo que não envolve as ocupações da cidade e nem adensamentos populacionais, ou seja, aquilo que não envolve necessariamente a infraestrutura urbana. Quando eu digo infraestrutura urbana, é o adensamento, tem a ver também com o adensamento populacional, mas tem a ver com a infraestrutura de disposição de serviços da cidade, né? São aqueles lugares mais afastados, geralmente com acesso, se não total, de transporte de terras. Boa parte do acesso é por estradas de terra. Boa parte. A gente tem alguns lugares aqui em Juiz de Fora que se encaixariam em zonas rurais. E também são lugares que a gente tem, não tem adensamento populacional, a gente não tem concentração de população naquelas regiões. Então, são regiões muito grandes, com a população pulverizada, espalhada por toda aquela área. E, por último, são regiões cuja atividade econômica vem quase que exclusivamente da agricultura e da pecuária, né? Também de pequenos comércios, porque essa população precisa fazer um pequeno comércio para conseguir trazer produtos que não são produzidos dentro da área, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para vocês? A maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada à agricultura, pecuária e extrativismo. Né? Esqueci de citar o extrativismo aí, que também é tirar da natureza. Geralmente, toda atividade econômica que envolver a espacialidade rural está ligada ao setor primário, né? O setor primário é produção agropecuária, extrativista, né? E também só, né? Na verdade, só. Vamos lá também. Para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir as expressões rural e agrário. Ou seja,
rural e agrário são coisas diferentes, não são, apesar de estarem relacionados, não são coisas iguais. E essa confusão é cada vez mais comum. Por quê? O espaço rural pode envolver aí também atividades turísticas, esportivas, áreas de preservação ambiental, spas, clínicas, centros de pesquisa, entre outros não vinculados à atividade agrária. Ou seja, o espaço rural envolve uma gama de atividades muito maior do que as atividades exercidas no meio agrário. O meio agrário é exclusivamente para produção agropecuária. Da agricultura, ou seja, gêneros alimentícios, plantações, tanto em larga escala quanto em baixa escala, né? Produção familiar e produção extensiva, quanto produção de animais, né? E enquanto a produção rural pode envolver práticas esportivas, turísticas, spas, entre outras situações, tá certo? Vamos lá. Qual que é a relação entre o espaço urbano e o espaço rural? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, ó, é a distinção entre o rural e o urbano. As atividades econômicas realizadas na cidade e no campo e nas diferentes práticas cotidianas têm sido reduzida. Ou seja, há uma aproximação muito grande entre as atividades rurais e as atividades urbanas. Por quê? À medida que a expansão territorial urbana vem acontecendo, fica difícil que não chegue a tecnologia e que não se empregue essa mesma tecnologia no campo. 50 anos atrás, vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente tinha essa distinção bem feita. Por quê? O meio rural era onde a gente tinha ali construções praticamente, como eu posso dizer, artesanais, né? Com técnicas rústicas, pau a pique, casas com teto de palha, dentre outras formas de se construir. Enquanto a cidade já tinha uma tecnologia maior, com armação de ferro, com uso de tijolos, cimento, concreto armado, o uso de engenharia civil, né? Na produção, há 50 anos atrás, a gente tinha pouquíssimo emprego de máquinas, né? Geralmente, a tecnologia empregada no campo se utilizava dos animais como modo de tração. Hoje em dia, a gente tem tratores, a gente tem diversos maquinários que são usados no campo para aumentar a produtividade e acelerar a produção, né? Outra coisa, antigamente, os serviços disponibilizados na cidade pouco chegavam no meio rural. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. O que eu quero dizer com isso? Há alguns anos atrás, para você fazer chegar, por exemplo, uma carta no meio rural, você dependia que o serviço de entrega fizesse isso. Ele ia, dependendo do distrito, da distância do distrito, ele ia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? Hoje em dia, a gente sabe que, graças à tecnologia dos carros, dos transportes, isso já ficou mais periódico, né? E, por último, os serviços disponibilizados pela estrutura de governo também eram mais escassos. Hoje em dia, você tem posto de saúde em todos os distritos. Por exemplo, de Juiz de Fora tem-se um posto de saúde, porque se sabe que a distância desses distritos para uma UPA ou para um hospital é bastante grande. Então, eles precisam ter uma UBS para que façam um primeiro atendimento ali e, se em caso, o caso for grave, que eles transportem esse doente para ser atendido em outro hospital com maior estrutura.
Antigamente a gente via aí pessoas morrendo de doenças primárias, porque no campo não tinha acesso a esse serviço. Quando tinha um médico, era um médico que morava naquele vilarejo e geralmente ele fazia o atendimento de tudo. Não era um especialista, geralmente era um clínico geral que fazia atendimento de tudo, desde a extração de dentes até a parte de ginecologia, dentre outras causas. E isso poderia ocasionar em mortes das pessoas, né? Já que o clínico geral não é capaz de, mesmo com todo o seu conhecimento, tratar todo tipo de área. Não é. Tá certo? E vamos dando seguimento aí. Estou tentando falar o mais devagar possível, gente, para que vocês entendam. Outra diferença que ocorria antes, que facilitava a diferenciação entre espaço rural e espaço urbano, era o seguinte: a produção de hortaliças e vegetais era sempre feita no meio rural, produção de leite, dentre essas coisas que precisavam de mais espaço para serem cultivados, era sempre feito no meio rural. Inclusive, o abate de animais para consumo humano era sempre feito no meio rural. Hoje em dia, a gente já não tem mais isso. Praticamente acabou esse distanciamento. Algumas produções já estão inseridas no meio urbano. Para quem é de Juiz de Fora, a gente tem um exemplo. Aqui na entrada do bairro Parque Guarani, na região nordeste de Juiz de Fora, quando você está indo sentido centro-grama, você passa ali na rotatória do Parque Guarani e à sua direita tem a entrada do bairro Vivendas da Serra. Passando mais um pouquinho, a gente tem a visão de uma produção de hortaliças ali antiga, muito antiga, né? De certa forma, é uma produção familiar, mas que serve para abastecer o centro urbano e está inserida no centro urbano. Antigamente, não. Antigamente, seria em outro lugar bem mais distante, que periodicamente ia ser trazido para os mercados, para os centros, como acontece com a Ceasa, né? No caso, a Ceasa é só uma distribuidora. E, assim, aqui seriam comprados pelos mercados ou pelas pessoas e seriam vendidos em outras localidades. Hoje não, hoje a gente já tem condições de produzir dentro da cidade. Claro que não para abastecer toda a cidade de forma subsistente, mas a gente tem essa capacidade de fazer pequenas produções para abastecer pequenas áreas, tá certo? Dando continuidade aí. E o espaço rural também era tido como ambiente de atraso, né? O que é um ambiente de atraso? É um ambiente onde a tecnologia não chega, onde o tempo de produção é mais lento. Devo destacar para vocês que o tempo de produção, se é que a gente pode relatar assim, do perímetro rural, ele continua sendo mais lento que o tempo de produção do perímetro urbano. Mas, graças à tecnologia, isso já mudou muito, já se diminuiu muita diferença. Por quê? Hoje em dia você tem a comunicação que chega diretamente, né? As pessoas têm sinal de TV, tem sinal de telefone celular, dependendo do distrito, da localidade rural. As pessoas têm acesso a meios tecnológicos, têm acesso à internet, têm acesso a um monte de coisa. Isso, em parte, é fruto da globalização, que fez acelerar a quebra da distância, né? Era importante integrar todas as partes do mundo. E o meio rural não ia ficar fora disso. Tá certo? E, por fim, a gente tem que destacar esse avanço, né, da modernização do meio rural. Por quê? Graças a essa modernização, como eu disse na questão anterior, foi diminuindo o tempo produtivo e, basicamente, ele é um pouco mais lento que o tempo produtivo do perímetro rural, do perímetro urbano, quer dizer. A diferença diminuiu tanto, mas tanto, que hoje já é possível fazer ações integradas entre os dois
de forma que essas ações integradas mantenham uma equiparação ali, um nivelamento de tecnologia, de serviços disponibilizados, de acesso a bens materiais, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem cada vez mais pessoas optando em morar em meios rurais. Por quê? Porque é um ambiente de paz, de tranquilidade, tem menos poluição urbana, né? Poluição do ar, poluição sonora, poluição de águas. É um ambiente tido como de melhor qualidade de vida. E o que essa pessoa troca para morar no centro, no meio rural, né? Ela troca a cidade para morar no meio rural. Além dessa busca pela qualidade de vida, ela troca um pouco do seu tempo, porque às vezes esses condomínios novos de luxo, eles permitem que a pessoa more 40 minutos do centro da cidade, desenvolva todas as suas atividades de trabalho no perímetro urbano e faça esse deslocamento de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, todo dia. Por quê? Porque tem estrada boa. Ou entre aspas. Mas tem acessos bons, né? Acessos minimamente decentes para ela se transportar. Porque o carro chega com facilidade, porque o trânsito permite. Então, compensa muito perder esse tempo aproveitando-o de uma outra forma. Você perde o tempo no transporte, mas ganha ele em qualidade de vida. Certo? E a modernização, como eu disse, começou a produzir, sabe o quê? Empresas rurais, que são empresas, né, que se baseiam todas em produção no campo para lucrar na cidade. Então, a produção de alimentos e produção de outros tipos de coisa, né? Como essa questão das moradias em condomínios em áreas rurais, né? Claro que esses condomínios em áreas consideradas rurais hoje, eles vão ser considerados em áreas rurais por pouco tempo, graças à expansão da urbanização. Uma hora a urbanização vai atingir essas áreas diretamente. Já vi muito isso acontecer aqui em Juiz de Fora, tanto para o lado da Zona Norte, quanto para o lado da Zona Nordeste, para o lado da Zona Leste ali, para quem conhece o condomínio Terras Altas, aquilo alguns anos atrás não era nada. Hoje em dia é um condomínio, é muito próximo ali do bairro Santo Antônio, então facilita muito a vida das pessoas. Mais uma vez, né? Para melhorar a garganta aí, gente. E por fim, a gente tem, né, as novas questões do espaço rural. A gente tem falando aí sobre a modernização das atividades agrícolas. Por quê? As atividades agrícolas, essencialmente, há 30 anos atrás, eram feitas, em sua maioria, por pessoas. À medida que a tecnologia foi introduzida no campo, essas pessoas deram lugares a máquinas que fazem, muitas vezes, são muito mais produtivas que as pessoas. Então, isso causou, né? Isso trouxe como consequência o êxodo rural. Porque as pessoas, quando sem emprego no campo, não tendo como produzir no campo, elas não tinham como se sustentar. Então, elas foram buscar oportunidades nas cidades. Isso trouxe consequências para as cidades também, né? Também temos outras consequências aí da modernização do campo, né? A gente tem elevado nível de endividamento dos agricultores, porque para se produzir muito, precisa se investir muito, e às vezes a produção, que depende de fatores climáticos, depende do bom manejo do solo, ela deixa a desejar, né? Depende também de controle de pragas animais, ela deixa a desejar. Então você emprega muito dinheiro nisso, né? Por muitas vezes o produtor rural médio e pequeno brasileiro, ele produz endividamento, ele pega dinheiro no banco para financiar essa produção e não consegue pagar, porque a produção não corresponde ao investimento dele, ele tem prejuízos, né? E assim, com a expansão do agro,
né, o uso da tecnologia no agro, a gente tem a diminuição da biodiversidade. Como, professor? Olha, gente, tem para você abrir um pasto, muitas vezes você destrói uma área com características muito peculiares pelo tamanho. Vídeo que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, né? A perda em determinadas áreas é muito significativa, porque existem espécies de animais e plantas que são endêmicos, ou seja, eles só conseguem se desenvolver naquele determinado lugar por uma série de características. Você retirando as características fundamentais de existência daquela área, você dizima esses animais, dizima essas plantas, e não está em volta. E a última questão que eu quero apresentar aí para vocês é a poluição do solo causada por fertilizantes, né? O uso da tecnologia química é cada vez maior, isso polui não só os solos, como os lençóis freáticos. Porque vocês acham que esses produtos químicos ficam parados na terra? Ficam retidos pelas raízes das plantas? Não, eles penetram no solo e vão direto para o lençol freático. E isso é um prejuízo muito grande. Por quê? Todo mundo precisa de água para consumir, né? Peixes, animais, as sociedades humanas. A gente não encontrou um substituto. E nas zonas rurais ainda não há uma política brasileira de saneamento ou de tratamento desses resíduos da agricultura. Se não há essa política, a poluição corre solta. Se a poluição corre solta, pessoas vão ser contaminadas e vão sofrer de doenças, vão sofrer as consequências desses atos. Tá certo? Então, pessoal, é só isso. Ah, por último, deixa eu lembrar, eu acabei de lembrar aqui. Presta atenção. O emprego da tecnologia no campo deu um salto tão grande na produção de alimentos que, desde do ano de 2000, já se sabe que o planeta Terra tem capacidade de produzir alimentos o suficiente para que nenhum membro da espécie humana sofra com a fome. Ainda assim, existem milhões e milhões de pessoas passando fome pelo mundo. Pensem nisso. Tecnologia, o agro é pop? O agro é pop. Pode até ser pop, mas o agro é poluente, excludente e só visa o lucro de poucos. Pensem bem no que eu disse. Há 20 anos a gente já poderia ter erradicado a fome no mundo. 20 anos é tempo suficiente para ser mais tempo que a idade de alguns de vocês. E, no entanto, a gente não conseguiu. Graças à ganância. Não necessariamente ao capitalismo, mas à ganância. Porque alimentos são desperdiçados. Eles têm um tempo de vida útil. E quando não são consumidos, os grandes produtores preferem que esses alimentos se percam a fazer uma doação, um manejo para matar a fome de outras pessoas. Tá certo? Então, pessoal, bons estudos e até mais.